Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar para as nossas aulas de administração financeira? Hoje, então, pessoal, a ideia é para a gente falar um pouco sobre, mais um pouco sobre as séries ou anuidades de pagamentos. Como a gente tem visto, pessoal, e eu vou deixar o link para os outros vídeos aqui, a gente tem falado sobre séries de pagamentos. O que normalmente isso tem a ver com a nossa disciplina? Então a gente está falando sobre como é que as empresas ou as pessoas físicas, como é que elas vão realizar séries de pagamentos para cumprir com algumas obrigações. Então, por exemplo, na aula de hoje a gente vai falar sobre séries ou anuidades perpétuas. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, de como é que isso funciona e como é que a gente interpreta melhor a série de pagamentos, eu aconselho vocês a voltarem nos outros vídeos para depois a gente dar sequência no que a gente tem falado sobre séries de pagamentos, certo? Então, para hoje, a gente vai falar sobre anuidades perpétuas. Nesse caso, então, a gente tem uma ideia de que não existe um montante final. Como é que a gente interpreta isso? Porque em uma série de pagamentos perpétuos, a gente só sabe que a gente vai ter que pagar um determinado valor ao longo do tempo, e a gente não tem como saber, então, qual que seria o valor ao final dessas operações. A única coisa que a gente tem certeza é que existe um valor inicial esperado, certo? Então, a série ela pode ser perpétua, mas a única coisa que a gente sabe é a possibilidade de encontrar um valor no momento inicial, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre as séries perpétuas, existe a possibilidade, então, de a gente achar o valor presente dela. Para fazer isso, então, a gente vai ter que utilizar essa seguinte fórmula, onde o valor presente ele vai ser igual à divisão das parcelas de pagamento, então, pelas taxas utilizadas de referência. Então, por exemplo, o primeiro exemplo vai dizer o seguinte: então, determinada residência ela vai ser alugada por R$ 1.200 mensais. Sabendo que a determinação do valor do aluguel pela imobiliária toma por base uma taxa de retorno de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, ele quer saber então qual vai ser o valor estimado desse imóvel. Se ele está levando então como consideração o valor do imóvel para você cobrar um aluguel, então nesse caso a gente vai ter que fazer o valor de pagamento de aluguel dividido então pelo valor de referência dessa taxa de retorno de 0,5% ao mês. Então, espera-se que esse imóvel tenha um valor de R$ 240 mil, certo? Então, nesse caso, a anuidade perpétua ela permite somente calcular o valor presente máximo dessa série, certo? Qualquer coisa além disso, a série perpétua ela não vai te destacar. O exemplo 2. O exemplo 2, então, vai dizer o seguinte: considere que você está pensando em fazer um empréstimo, que nesse caso você iria pagar R$ 200 por um prazo infinito a juros de 1% ao mês. Você vai ter que, então, saber o valor do PV, considerando 5, 10, 15, 20 anos consecutivamente, inclusive essa anuidade perpétua. Nesse caso, então, pessoal, se a gente jogasse na HP da seguinte maneira: o valor de 200 a uma taxa, o valor de 200 a uma taxa de 1% ao mês durante 60 meses, já que a gente está falando de 5 anos no primeiro caso, a gente vai encontrar então um PV de 8.991. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, peguem a calculadora, realizem esse cálculo e confiram se esse valor aqui é correspondente. Te garanto que vai ser correspondente. Depois, pessoal, se vocês fizerem da mesma maneira e colocarem, ao invés de 5 anos, colocassem 10 anos, então um tempo de 120 meses, vocês vão encontrar o valor de 13.940. Num período de 15 anos ou 180 meses, o valor de 16.664. Depois, em 20 anos, a um tempo de 240 meses, vocês vão encontrar então um valor presente de 18.163. Agora, se vocês quiserem saber a anuidade perpétua, então da divisão de R$ 200 mensais a uma taxa de 1%, vocês vão achar então uma anuidade perpétua no valor de R$ 20 mil. Quer dizer, o valor presente dessa anuidade de R$ 20 mil. Certo, pessoal? Depois,
Existe a possibilidade, então, pessoal, em algum momento, que exista, então, um crescimento a partir dessa anuidade. Então, a gente tem uma ideia do quanto que a gente vai pagar mensalmente, da taxa de juros ou de taxa de atratividade, como a gente vai mencionar daqui para frente, e também uma taxa de crescimento constante. Para isso, então, a gente tem que utilizar a fórmula da seguinte maneira. O valor presente eu vou encontrar a partir da divisão das parcelas, dividido por 1, ou pela taxa de referência menos a taxa de crescimento constante, ok? O primeiro exemplo, então, pessoal, que a gente pode falar sobre uma taxa de crescimento constante, seria se um pai deseja formar um pecúlio para o seu filho no valor, para esse filho conseguir saques mensais de uma forma infinita, iniciando com um valor de R$300, a cada mês subsequente do que for sacado aumentar em 0,5%, e o banco cobrar uma taxa de 1%, quanto é que deve ser o valor do depósito que o pai precisa fazer? Então, nesse caso, se for no valor de R$300, que vai ser sacado pelo filho durante em um período infinito, e o banco cobra uma taxa de 1%, com um aumento do valor que vai ser sacado de 0,5% mensalmente, então, nesse caso, a gente vai descobrir o valor presente de R$60 mil. Então, dessa forma, o pai vai ter que fazer um investimento no valor de R$60 mil. Ok? Depois, pessoal, existe a possibilidade, então, de você encontrar o valor presente de uma série perpétua com um crescimento constante e uma parte finita. O que significa essa parte finita? Então, existe até um determinado momento onde você vai ter certeza de quanto é que vai ser o teu crescimento dentro dessa série perpétua, mas ela tem um prazo definido. Então, nesse caso, a fórmula se configura dessa maneira, levando em consideração que a taxa de juros vai ser o I dentro dessa fórmula, o G vai ser a taxa de crescimento, como a gente já viu dentro da fórmula passada. Depois, a parte finita do tempo é quando a gente vai demonstrar e vai acrescentar a essa fórmula. Por exemplo, pessoal, então calcule o valor do PV das primeiras 50 anuidades, que se inicia no valor de R$120, com uma taxa de atratividade de 5% ao mês, e ela vai crescer mensalmente a uma taxa de 2% ao mês. Então, dessa maneira, eu substituo os valores, sendo o valor das parcelas, ou o valor da taxa de atratividade desse investimento, e depois a taxa de crescimento. Jogando todos esses valores, eu vou encontrar então que o valor presente dessa operação tem que ser de R$ 3.061,12. Ok, pessoal? Dessa maneira, então, pessoal, a gente tem, para complementar o nosso conhecimento sobre séries perpétuas, alguns exercícios complementares. Percebam comigo o seguinte. O primeiro exercício vai dizer o seguinte. Uma empresa ela foi condenada a indenizar um funcionário que ficou inválido em um acidente de trabalho com um valor mensal de R$650 pelo período de 15 anos, que seria então um período estimado da sua vida econômica. Então, nesse caso, a gente já percebe que existe uma série finita de 15 anos. Então, nesse caso, a gente já sabe qual que deve ser a fórmula que a gente tem que usar. Depois, a gente sabe que vai ser crescente mensalmente a forma de aplicação de 0,15% ao mês, que seria então acima da caderneta de poupança. Depois, a expectativa é que a caderneta pague em média 0,5% ao mês nesse período. Ele quer saber então qual que vai ser o valor justo caso a empresa pretenda fazer somente um pagamento à vista. Então, nesse caso, você vai demonstrar para a empresa qual que deve ser o pagamento à vista. Então, no valor de 150, há uma taxa da caderneta de poupança de 0,5% ao mês, levando em consideração que ele vai ter que ser uma série crescente de 0,15% ao mês, realizando todos os cálculos, levando em consideração que o tempo a gente está falando de 180 meses, já que a gente está falando da taxa ao mês, taxa de crescimento ao mês,
Então, a gente não pode levar em consideração que são 15 anos, mas sim 180 meses. Realizando esse cálculo, então, a gente vai encontrar um valor do PV de R$ 86.602,37. Ok, pessoal? A empresa ela teria que pagar R$ 86.602,37. Depois, exercício 2. O exercício 2 vai dizer o seguinte: considere então que o valor de um aluguel de um apartamento é equivalente à taxa de juros de mercado sobre o valor do imóvel. Sabendo que o imóvel foi alugado a R$ 750 e que a taxa de referência é de 0,6% ao mês, qual que é o valor do imóvel? Então, nesse caso, 750 dividido pela taxa de referência de 0,6%, a gente vai achar então um valor do imóvel de R$ 125 mil. Ok, pessoal? Então, pessoal, com isso a gente compreende todos os elementos sobre séries ou anuidades perpétuas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade para me perguntar. Eu respondo todos os teus comentários. Se você quiser colocar aqui no vídeo ou então entrar em contato comigo pelo Moodle, fiquem à vontade, eu responderei a vocês. O importante é a gente criar sempre mais conhecimento sobre séries de pagamentos. Então a aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu agradeço a participação de todos vocês e até um próximo vídeo. Um abraço!